Imagine o silêncio de uma tarde de sol que é subitamente rasgado por um som seco e metálico. Não houve aviso. Não houve tempo para uma oração de despedida ou para um último abraço. Em uma fração de segundo, a trajetória de um fragmento de metal cruza o caminho de uma vida que apenas florescia. O projétil, que parece ter um senso de direção perversamente distorcido, ignora o criminoso em fuga e encontra o alvo mais frágil e puro, o peito de um inocente. Nesse instante, o relógio daquela família para, enquanto o resto do mundo continua girando. O choro que se segue não é apenas um lamento de dor, é um grito de revolta que sobe aos céus em busca de uma resposta que parece nunca vir. Olhamos para o chão tingido por aquela injustiça brutal e a nossa mente, em busca de lógica, entra em colapso. Tentamos conciliar a imagem de um Criador bondoso com a realidade de um asfalto frio que acolhe quem teve a vida ceifada precocemente. Se Deus é o autor da vida e o juiz supremo do universo, por que Ele permite que a trajetória do mal seja tão precisa contra quem nada fez? Por que a mão que sustenta as galáxias não desviou aquele curso por apenas alguns centímetros? Se Deus é justo, por que a bala perdida sempre encontra o peito de um inocente e nunca o do criminoso? Essa é a pergunta que assombra a humanidade desde que o primeiro sangue foi derramado sobre a terra. Vivemos sob a ilusão de que a nossa retidão deveria funcionar como um escudo de cristal, uma camada invisível de proteção biológica que nos tornaria imunes às leis de um mundo em ruínas. Acreditamos piamente que, se seguirmos os mandamentos e formos boas pessoas, o universo tem a obrigação de nos devolver um ambiente sem riscos. No entanto, o que a teologia profunda nos ensina é que nunca houve uma promessa de um bioma perfeito nesta era. O mundo em que caminhamos é uma engrenagem que range, uma criação que, embora contenha a assinatura do divino, está profundamente enferrujada pelo que chamamos de queda. Quando esperamos que Deus suspenda as leis da física apenas para os justos, estamos pedindo que Ele transforme a realidade em um teatro de marionetes, onde a dor é filtrada por merecimento. Mas o sol nasce sobre justos e injustos, e a gravidade, assim como a balística, não consulta o caráter de um homem antes de exercer sua força. A ilusão da perfeição física nos impede de ver que o campo de batalha em que estamos inseridos não respeita as cercas que construímos com a nossa moralidade. Diante do corpo estendido e da alma que partiu, a pergunta mais comum que ecoa no vazio é onde estava Deus no momento do impacto? Onde estava aquele que conta os fios de cabelo da nossa cabeça quando o metal perfurou a carne? A resposta, embora dura para o coração que sangra, é que Deus não estava ausente, assistindo de um trono distante com indiferença. Ele estava lá, sofrendo a mesma injustiça. Na teologia da presença, entendemos que o Criador é o primeiro a receber o impacto da dor. Quando um inocente fecha os olhos para este mundo de forma violenta, ele não cai no esquecimento, ele cai diretamente nos braços de quem o desenhou. A dor que sentimos aqui é o reflexo de um Deus que chora conosco. Ele não estava ocupado em outra galáxia. Ele estava sustentando aquela alma no momento da transição, transformando o momento da tragédia no portal de uma acolhida eterna. A ausência de intervenção física não é prova de ausência divina, mas sim o mistério de uma soberania que permite que a história humana seja escrita com a tinta da nossa própria liberdade, mesmo quando essa liberdade é usada para destruir o que é sagrado. Para entender essa justiça que nos escapa, precisamos mergulhar no código oculto das palavras sagradas. No hebraico, quando falamos de Deus como o Senhor que cura, usamos o termo Yahweh Rafa, mas a compreensão humana de cura é limitada à restauração do tecido e do fôlego físico. No entanto, a etimologia da palavra cura e salvação no grego bíblico nos leva ao termo soteria. Soteria não é apenas ser resgatado de um perigo imediato na carne, mas é a preservação da integridade total do ser, da essência que não pode ser tocada por projéteis ou pela violência extrema. Quando a Bíblia fala que a salvação pertence ao Senhor, ela está revelando que a verdadeira cura é para a alma na eternidade e não necessariamente para a carcaça temporária que habitamos. O termo hebraico Yasha, de onde vem o nome de Jesus, aponta para uma libertação que rompe os limites do tempo.
A justiça divina não se limita a um tribunal de 24 horas onde o mal é punido instantaneamente na terra. Se Deus executasse a justiça imediata em cada ato de maldade, nenhum de nós estaria aqui. A justiça de Deus é um veredito que se desenrola no Kairos, o tempo eterno, onde cada lágrima do inocente é pesada e cada gota de injustiça brutal é cobrada com juros de eternidade. A existência da bala perdida é o subproduto de um conceito que é, ao mesmo tempo, a nossa maior glória e a nossa maior tragédia: o livre-arbítrio. Para que o amor seja real, a liberdade precisa ser absoluta. Se Deus interviesse a cada vez que um homem decidisse puxar um gatilho, a liberdade humana seria uma farsa e nós seríamos apenas robôs programados para a bondade. A possibilidade do mal é o preço que o universo paga para que a virtude tenha significado. Vivemos em um mundo caído, uma terra que sofreu uma ruptura ontológica. O projétil não escolhe o inocente por um desejo de Deus, mas porque o pecado corrompeu a própria estrutura da probabilidade humana. O sistema está fora de ordem. A Terra é um território em conflito, onde as leis da física operam em uma realidade manchada. O mal não é uma criação de Deus, mas a ausência do bem e a deturpação da liberdade. A bala perdida é a prova de que o mundo precisa de redenção, não de que Deus perdeu o controle. Ele permite o desenrolar da nossa história corrompida para que, no final, a luz da sua verdadeira justiça brilhe com uma intensidade que o tempo humano jamais poderia suportar. Estamos em um estágio onde a carne é vulnerável, mas o propósito é inabalável. Nós medimos a vida pela extensão dos anos, contando cada aniversário como uma conquista e cada década como um troféu de sobrevivência. Vivemos sob a ditadura do Cronos, o tempo linear, humano e implacável, que enxerga o fim de uma trajetória precoce como um erro de cálculo ou uma página rasgada antes da hora. No entanto, para compreender o que parece incompreensível, precisamos erguer os olhos para o Kairos, o tempo da oportunidade divina, onde a duração não é medida em segundos, mas em plenitude. Para Deus, uma vida não é interrompida, ela é concluída. Quando um inocente fecha os olhos sob o peso de uma injustiça brutal, nossa visão limitada enxerga um ciclo quebrado, mas a ótica do Criador enxerga uma missão que atingiu seu ápice. No tabuleiro da eternidade, o tempo que passamos nesta terra é apenas o prefácio de uma obra que não tem fim. Aquele que partiu no auge da sua pureza não perdeu o futuro, ele apenas antecipou o seu destino final. A bala que atravessa o tempo humano não tem o poder de perfurar o propósito eterno. A morte física, nesse contexto, não é um acidente de percurso, mas o encerramento de um contrato temporário com a matéria para o início de uma existência onde a dor não tem permissão para entrar. Muitas vezes, a nossa revolta nasce do fato de que o criminoso permanece caminhando enquanto o inocente teve a vida ceifada. Questionamos a balança de Deus, exigindo que o mal seja punido aqui e agora. Mas o que chamamos de impunidade é, na verdade, a paciência terrível de um Deus que espera pelo arrependimento, enquanto o que chamamos de tragédia é o resgate apressado de uma alma que o mundo não era digno de conter. Há um paradoxo profundo no fato de que o Deus cristão é o único em todas as religiões que pode olhar nos olhos de uma mãe que chora e dizer que ele sabe exatamente o que ela está sentindo. O nosso Deus não é um observador apático escondido atrás das estrelas. Ele é o Deus que viu seu próprio filho ser moído em uma cruz, vítima da maior injustiça brutal que o cosmos já presenciou. No Calvário, o peito do inocente supremo foi aberto pela lança para que o culpado pudesse ter uma chance de redenção. Deus entende o que é ver a luz se apagar nos olhos de quem se ama por causa da maldade alheia. A cruz é a prova de que Deus não evita a dor, ele a atravessa conosco. Ele não impediu o massacre do seu filho, porque a vitória que ele estava planejando era muito maior do que o alívio imediato da carne. A verdadeira proteção divina não é um colete à prova de balas para o corpo, mas um selo de segurança para a alma. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, mas esse descanso não é a ausência de lutas externas, e sim a paz interna de saber que nada pode nos separar do amor de Deus. A morte física para o justo não é o ponto final, é apenas uma vírgula que separa o sofrimento temporário da glória eterna.
Quando olhamos para a tragédia e perguntamos por que Deus não interveio, esquecemos que a maior intervenção de todas já foi feita. Ele venceu a morte. Ele desarmou o poder do abismo. A bala perdida pode atingir o peito, mas ela nunca alcançará a herança que está guardada para os humildes de coração. A restauração de todas as coisas é a promessa final. Um dia a justiça que agora parece muda falará com voz de trovão. Um dia, cada lágrima será seca e cada injustiça brutal será pesada em uma balança que não falha. O criminoso que hoje parece triunfar está apenas acumulando o peso do seu próprio veredito, enquanto o inocente que caiu já corre pelas campinas de uma realidade onde a violência extrema é uma memória esquecida. Que neste momento a paz que ultrapassa todo o entendimento humano comece a inundar o seu ser. Eu profetizo que o bálsamo de Gileade toque agora a ferida aberta da sua alma, trazendo um consolo que o mundo não pode dar nem tirar. Que a sua fé não seja abalada pelo que os seus olhos naturais veem no noticiário, mas seja fortalecida pelo que o seu espírito discerne nas Escrituras. Que você compreenda que, embora vivamos em um mundo onde a escuridão parece prevalecer, existe um rei sentado no trono que governa sobre o caos. Que o Senhor cure o trauma, remova a amargura e restaure a esperança no seu coração. Que você consiga enxergar além do asfalto, além do metal e além da perda, focando seus olhos na aurora que está para surgir. Você não está sozinho no seu luto e nem abandonado na sua dúvida. O Deus que conta as estrelas também recolhe cada uma das suas lágrimas em um odre celestial. Receba agora uma unção de força para continuar a jornada, sabendo que o encontro final com aqueles que partiram será mais glorioso do que qualquer dor que você sinta hoje. Se esta reflexão profunda e analítica trouxe um raio de luz para a sua mente e conforto para o seu espírito, eu quero te fazer um convite que nasce do coração. Este não é apenas um canal de vídeos, é um lugar de encontro com a verdade e com a esperança que não decepciona. Se você busca respostas para as perguntas mais difíceis da vida e deseja fortalecer a sua fé através de uma teologia que não foge da realidade, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Aqui, nós não oferecemos respostas fáceis, mas buscamos juntos o entendimento que nos sustenta nas noites mais escuras. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um deserto ou que tenha sofrido uma perda inexplicável. Que a justiça de Deus seja a sua âncora e que a sua presença seja o seu porto seguro até o grande dia da restauração de todas as coisas.